E hoje o Vitor e eu vamos fazer uma live sobre retrospectiva 2023 e possibilidades e oportunidades que ainda podem existir nesse ano ainda. Se você está assistindo isso gravado, pode assistir mesmo, que as nossas lives elas são aulas, a gente entrega muito durante os nossos encontros. Então a nossa intenção é efetivamente trazer algo que seja útil, tanto para reflexão, quanto para a parte mental, emocional, quanto também para a ação. Principalmente, porque a gente está aqui para ajudar as pessoas a entrarem em ação, né? Conhecimento é maravilhoso, adoramos, inclusive somos, né, pessoas que estamos aí constantemente, livro, curso, etc. Mas o conhecimento sem ação, ele acaba se perdendo. Então a gente vai trazer, como sempre trazemos, tudo buscando muito esse trabalho que vai integrar todos esses campos. Vou convidar o Vitor aqui. Prontinho, ele até já se adiantou. E aí, pessoal, aproveita também que estiver entrando aí, vai encaminhando para as pessoas. E enquanto isso, a gente já começa. Opa, ajustar a Alô, câmera. alô? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Então, tudo Então, bem. vamos lá. Já adiantei aqui qual é o assunto, se você puder colocar aquela que fixa, o comentário que fixa. Faz o comentário que eu fixo aqui. Que é retrospectiva 2023, possibilidades e oportunidades que ainda estão aqui nesse ano. E pessoal, vamos lá. O que a gente pensou sobre esse tema, né? O que a gente refletiu e trouxe para cá? Eu tenho como se fosse uma extensão do Google que está no meu Google Chrome, que chama Priority Tab. E essa extensão, ela mostra quantos por cento do dia já passou, né? O dia útil, que você coloca ali o seu dia útil, coloca quantos por cento do ano já passou. E se eu entrar agora, vou até pegar assim, de uma forma bem ao vivo, 99% do dia útil, porque eles colocam que, eu coloco, né, que até 8 horas, o meu dia útil. 61% do mês já passou, nós estamos hoje no dia 19 de outubro de 2023, e 79% do ano já passou. Eu vi isso há uns 3 dias atrás, se eu não me engano, e eu fiz alguns stories aqui comentando que na hora que eu vi o 79, eu falei assim, nossa, quase 80% do ano já passou. E aí me veio aquela coisa, né? 80%, e aí esse número me lembrou Pareto, né? Que não é à toa, Pareto tem todo um porquê de existir, né? Essa teorema, gente, agora me faltou a palavra, qual que é, Vitor? Do Pareto? É a análise de Pareto? Agora eu fiquei na dúvida, mas enfim. Pareto, ele diz que Princípio de Pareto. 20%... Hã? É o princípio de Pareto. Princípio, ai, a gente falando de princípio ontem em reunião, hein? Pareto, ele diz que 20% do seu esforço é responsável por 80% do seu resultado. E todo ano, gente, eu trago essas reflexões no final do ano, não exatamente 80%, foi a primeira vez que eu raciocinei isso. Mas todo ano eu falo, gente, eu começo a ver as pessoas já meio que desistindo do ano, né? Como se fosse assim, agora já passou o Dia das Crianças, agora é Natal, agora já acabou o ano, já é Réveillon, né? Daqui a pouco tem tocando música aí do Roberto Carlos, enfim. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes nós já damos por terminado, por finalizado e concluído algo que efetivamente ainda não se concluiu. E pensando especificamente sobre esse ano de 2023, né, um ano pós-pandemia, tem gente que considera que 2022 é pós-pandemia, mas eu, Karine, não sei a opinião do Vitor, até seria interessante ele falar, eu considero que 2023 é um ano pós-pandemia, porque em 2022 ainda tinha questões de leite, nós mesmos pegamos, né, nem vou falar o nome aqui, que eu acredito que o Instagram ele barra, mas nós pegamos o vírus, nós ficamos, né, aí um pouquinho sensíveis, né, com essa questão. Enfim, então, 2022 estava aquele negócio, abre, fecha ainda, enfim. Então, nós 2022 estamos foi um ano de transição, né? 2023 é o num ano de primeiro ano transição. completamente Perfeito. sem. E esse ano é um ano completamente sem, então eu pensei, né, falei, gente, todo mundo está com a mesma percepção de que está passando muito rápido, de que, meu Deus, já é outubro, meu Deus, já é novembro, daqui a pouco tá, né, e tudo. Então, eu falei, gente, independente dessa percepção, nós temos responsabilidade, né, e talvez até principalmente por estar havendo essa percepção, nós temos a responsabilidade de trabalhar a nossa vida em torno disso. O que quer dizer isso?
Você vai simplesmente esperar o ano passar e depois falar, ah, não fiz tudo que eu queria, ou nem sei o que eu queria, esse ano foi perdido, ou esse ano foi bom, foi ruim. Mas o que que te levaria a calcular se esse ano foi bom ou ruim? O que que te levaria a analisar se de fato você teve um resultado positivo ou negativo nesse ano? Então, eu coloquei até aqui uma pautinha, né, gente? Quem me conhece sabe que eu saio falando. Então, eu faço Ela, umas ela, pautinhas. agora ela tá amando lista para fazer essas coisas. Para botar lista, Faço para botar isso. assim, direcionamento. Agora não, sempre Não, amei, agora, né? Mas, para isso, você tá usando as tá. listas. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui o seguinte: seria importante a gente fazer, nesse momento, uma análise da nossa roda da vida. Para quem nunca fez roda da vida, gente, a roda da vida ela é dividida em pessoal, qualidade de vida, profissional. Eu queria poder virar aqui para mostrar, né? Relacionamento, enfim. E cada um tem umas coisas ali. Então, por exemplo, como que você está com os serviços sociais? Talvez seja algo que é importante para você. Como é que você está com relação à plenitude, felicidade? Como é que você está com relação à espiritualidade, saúde e disposição? Desenvolvimento intelectual, inteligência emocional, realização e propósito. E tem várias áreas aqui, né, dentro da roda da vida, relacionamento amoroso, família, enfim. Então, é interessante fazer nesse momento uma autoavaliação, uma avaliação sobre a sua vida nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que esses negócios de roda da vida é coisa só de momento em que você vai começar um processo de coaching ou vai começar uma terapia. Na verdade, você pode fazer isso várias vezes ao ano para você fazer o quê? Ter um parâmetro para você entender assim, e aí, como é que tá? Como é que estão minhas finanças? Como é que estão os meus sonhos? Né? Pode A, falar, Vitor. a roda da vida é uma ferramenta muito legal, que ela é uma ferramenta muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, que ela é como se fosse uma foto de como você se percebe naquele momento. Porque como é um exercício que você vai preencher de você mesma, ou seja, você dá a nota para o que você sente daquele momento, daqueles temas, é muito legal. Porque quando você vai fazendo ao longo do ano, você consegue ter esse olhar mais de crescimento. Sim. Então, ter esse acompanhamento de ver seu próprio desempenho nas áreas é muito legal. É como se fosse um diagnóstico, né? Então, por Sim. exemplo, quando a gente faz um check-up, que a gente fala assim, ah, eu vou fazer um check-up, tirar sangue para ver se está tudo bem. Esse check-up te mostra, olha, pode melhorar a vitamina D. Falando até caso real aqui, preciso melhorar a minha vitamina D. Esse check-up ele te mostra, olha, você pode melhorar isso, você pode ajustar tal coisa, mudar essa coisa, esse hábito, né, que vai melhorar isso na sua vida, enfim. Nesse caso da roda da vida, é um check-up geral. Porque muitas vezes você pode estar assim, sem motivação, você pode estar com uma sensação de que não tem nada para agradecer nesse ano, com uma sensação de que está tudo indo não tão bem quanto poderia ser. Só que você não sabe onde que está o gargalo. Às vezes você tem dúvida, até mesmo, você não consegue nem falar para alguém. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência, e eu adoro falar sobre isso, que é o seguinte: quando você vai contar para alguém um problema, você necessariamente acaba se organizando mentalmente para isso. E eu não estou falando de reclamar, tá, gente? Reclamar, vocês nunca vão me ver apoiar isso aqui. Reclamação não serve para nada. Quando você, por exemplo, contrata um processo de mentoria, um processo de coaching, e aí você chega assim, eu quero tal coisa porque eu estou com um problema em tal área. Você, de certa forma, tem que se organizar para explicar o que está acontecendo. Quando você vai se organizar, você fala assim, caramba, agora está mais claro para mim qual é o meu problema. Antes mesmo disso chegar no seu profissional que você contratou. Recentemente eu contratei uma nova mentoria e, lógico, né, eu fui preencher lá os questionários e tudo mais e conversar, né, com esse mentor. E aí eu falei, caramba, todo esse trabalho que eu fiz aqui, parece que já metade da solução já veio. Só de eu estar conseguindo olhar com clareza para aquilo. Então, primeiro ponto, fazer uma retrospectiva. Espero que vocês façam. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar no inbox. As nossas lives a gente tem o costume de fazer e mandar para as pessoas assistirem. Depois a gente pega o link e manda esse vídeo gravado. Então, provavelmente você está assistindo esse vídeo gravado. Lembra de me falar assim, cá, me manda a roda da vida, ou me manda tal coisa que você falou na live que eu quero fazer. Eu falo várias coisas, então você seja específico para eu poder te ajudar. Depois, você analisar o seguinte, você teve metas esse ano? Ano passado, algumas pessoas participaram da nossa mentoria, que chamava Invertendo 2023, que era justamente para inverter o jogo, para virar esse jogo. Parar de ficar na mesma de, entra ano, sai ano, nada muda, tudo piora, e etc. Então a gente Para falou, vamos quebrar inverter aquele padrão, para quebrar aquele padrão que você falou mesmo no começo, de ficar sempre vivendo na próxima meta.
quando chegar tal coisa, eu começo tal coisa. Quando chegar o carnaval, depois do dia das mães, depois do dia dos pais, depois daquilo, depois das férias, depois de junho, Ficar depois, sempre vivendo ficar de datas esperando. comemorativas, né? Exatamente. Quem vive de datas comemorativas, gente, você está deixando que o externo controle a sua vida. Então, quem determina a sua vida é se vai vai emendar um feriado ou não, se É final de vai, semana. se vai ser no final de semana. Sendo que, gente, você pode decidir o que você quer. Eu não estou falando aqui, Karine, mas quem é CLT? Eu não estou falando sobre viagem. Eu estou falando sobre quais vão ser os parâmetros que você vai colocar na sua vida. Então, ano passado, quando a gente fez a mentoria Invertendo 2023, que foi um sucesso, muitas pessoas falaram assim, nossa, eu acho que eu nunca consegui sentar para fazer metas. Agora eu entendi o que é uma lista de sonhos do ano, o que é uma lista de resoluções, que quem conhece a expressão inglesa, a gente chama de resolutions, né? Que são as resoluções do ano novo. E aí as pessoas entenderam que até para sentar, para fazer as resoluções, você tinha que olhar para o passado, analisar o presente para planejar o futuro. E a gente fez esse passo a passo, né? Foram momentos incríveis de verdade e eu vejo pessoas trazendo o resultado para a gente até hoje disso. E aí eu pergunto, você teve metas esse ano? Você sabe quais fazer? Tem gente que faz metas, sabe, Vitor? Você sabe. Aí você fala assim, tá bom, quais foram? Nem sei onde que eu anotei, Karine. Não faço nem ideia. Aí eu falo, gente, que mande para você mesmo no Google, que entre lá no aplicativo, que se manda, que faça no Google, né, no e-mail, que faça um caderno, que seja só para isso, mas faça algo que vá funcionar. Porque muitas vezes as pessoas estão buscando técnicas, buscando respostas prontas, né? Eu até mandei um vídeo para um cliente meu essa semana, que era assim, 1 mais 9 é igual a 10, 2 mais 8 é igual a 10, 5 mais 5 é igual a 10, 6 mais 4 é igual a 10, 3 mais 3 mais 4 é igual a 10. Existem várias formas de chegar no resultado 10. Só que a gente ouve hoje os gurus, os especialistas falando, esse é o único jeito de atingir isso, esse é o único jeito de fazer aquilo. Eu não sou tão determinista assim, porque eu acredito que cada um vai ter um jeito. Até vamos pensar, o Vitor, pelo viés do Enneagrama, ele já sabe que cada um vai ter um jeito mesmo. Eu, pelo viés da Gallup, que são os talentos, os pontos fortes, vou analisar também isso. Posso analisar, inclusive, outras ferramentas, outras características, âncoras de carreira, forças pessoais, linguagem de valorização. Tudo isso, gente, vai nos influenciar para até saber como nós estamos o quê? Dispostos a fazer metas, dispostos a, a viver aquele ano. E quando a gente fica buscando uma resposta muito pronta, ou a gente acaba não se adequando, aquilo não se adequa à nossa necessidade. Tudo bem que às vezes pode economizar, né, encurtar um caminho ali, um atalho, porém aquilo ali pode não gerar uma consistência. Às vezes funciona por um dia, por alguns dias, um mês, alguns meses, mas não funciona. Então, encontre o seu jeito, onde que você vai colocar suas metas. Eu não sei, posso dar sugestões? Posso, mas só você vai saber isso. A outra pergunta, e aqui esse é um momento de reflexão mesmo. Oiê! Esse é um momento de reflexão mesmo, que é, você acompanhou suas metas? Se você for uma pessoa que fez metas esse ano, você acompanhou? Metrificou? O que é metrificar? É assim, olha, eu tinha uma meta de viajar 3 vezes nesse ano. Olha, viajei 2, olha que legal. Então ainda dá para viajar uma. Ou não, tudo bem, esse ano eu estou feliz se eu viajar só 2, tá ok. Analise isso, né? Eu não sei nem quantas vezes a gente viajou esse ano, né? Eu tô até perdido, se a gente não contabilizar. Mas assim, Outra coisa legal mas olha, a gente viajou também muito para a ter. trabalho. Não foi tanto a lazer. Isso é interessante. Porque às vezes você coloca lá, sua meta é viajar, mas essa viajar a trabalho, será que é essa meta que você está querendo? Seja mais específico. Se é viajar para descanso, se é viajar com a família, né? E outra coisa legal também quando você tem essas metas é que quando você vai acompanhando ao longo do ano, você consegue perceber que, por exemplo, minha meta é viajar 3 vezes esse ano. Só que eu viajei só 2. Só que ano passado eu viajei só uma. Então, em comparação ao ano passado, eu já aumentei. Perfeito! Eu estou crescendo, estou Perfeito! melhorando. Eu não preciso necessariamente atingir a minha meta, mas eu percebo o progresso que eu estou fazendo em relação ao ano Isso é passado. muito importante, porque você vai comemorar cada passo. Muitas vezes a nossa mente, ela compara para o negativo, ela compara o que eu fiz com a meta que eu tenho, mas se eu comparo o que eu fiz com o outro ano, agora pode acontecer o contrário também, aconteceu comigo, né, Vitor? Compartilhei com você, de eu verificar que eu fiz algo que que ficou aquém ainda do ano passado. Mas aí eu me autoavaliei, ao invés de simplesmente ficar me xingando, me cobrando, eu autoavaliei e falei, peraí, mas diante de outras prioridades que eu tinha, será que isso não era realmente o necessário? Aí eu olhei e falei,
Sim, eu fiz escolhas, eu tomei decisões. E isso me trouxe paz, porque até então eu estava me cobrando. Eu falei, putz, como assim? Esse aqui, no outro ano eu ainda consegui, esse ano eu não consegui. E é importante trazer isso, porque muitas vezes as pessoas se comparam com as outras. E, gente, tudo aqui na internet, na vida, é palco. As pessoas são poucas que vão chegar para você e contar os problemas que elas estão passando. Nós trabalhamos com treinamentos, desenvolvimento de pessoas, coaching, terapia, etc. A gente realmente ouve isso. Mas, pensa, num momento comum, no local comum, as pessoas não chegam e falam assim, nossa, tô sentindo que, assim, minha vida tá uma bosta. Desculpa a expressão, gente, mas são poucas as pessoas que vão chegar e vão falar isso. Ou então que E são menos ainda que querem de fato resolver. Hã? E são menos ainda das que falam que querem resolver, porque tem pessoas que vão falar que minha vida tá bosta só para reclamar. Perfeito. E eu tô falando assim, que não seja num tom de reclamação, que seja assim, pô, amiga, eu tava pensando aqui, esse ano eu dei uma queda na minha produtividade, sei lá, eu acho que eu ando me perdendo, sei lá. Você já passou por isso? O que você já fez e funcionou para você? Então, muitas vezes, gente, nós podemos conversar, conversas construtivas sobre essas coisas, mas a gente acaba o quê? Não tendo isso, não estou falando que todos não têm, mas muitas vezes as pessoas deixam isso. Por quê? Porque não quer expor, não quer mostrar, né, uma fraqueza, não quer ser aquele chato, etc. Tudo é como também, é com quem, é o como, é o para quê. Se você tem um para quê ter uma conversa dessa, você senta com um amigo, com uma amiga, né, que tem ali um nível de consciência que você considera que vai contribuir com você, e você compartilha isso. Né? Recentemente eu procurei um amigo e falei assim, depois que eu fiz minha transição de carreira, eu detectei isso. E eu tô percebendo que eu preciso de uma nova inspiração para tal coisa. Você pode me ajudar? Ele falou, vamos marcar aqui, Cacá, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um papo. Marcamos um papo. Nesse papo eu já saí de lá assim, ó, agindo, colocando tudo em coisa. E, gente, tudo que eu fiz já deu resultado. Por quê? Porque eu soube definir quem eu ia compartilhar aquilo. E olha que eu não contratei, não era um mentor, não é nada disso. Eu olhei para aquela pessoa e falei, essa pessoa entende do que eu estou passando e essa pessoa pode me ajudar. Então, é importante a gente ver isso também, porque é lógico que nós aqui, como profissionais dessa área, tendemos a naturalmente pensar, eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar, ou várias, ou técnicas, metodologias, etc. Mas a gente também não se coloca nesse papel de só isso funciona, ou só com a gente funciona. Tanto que nós incentivamos, e às vezes até indicamos, né, profissionais que poderiam ser considerados nossos concorrentes, mas não existe concorrência. Quando você entende da verdadeira abundância, você vê que você realmente pode somar. E isso é maravilhoso. Mas vamos lá, que senão eu fico filosofando aqui. Então, a última pergunta foi: eu acompanhei as minhas metas? Eu efetivamente olhei para aquilo durante o ano e falei: opa, isso aqui não está indo no caminho que eu quero. Ou eu mudo a minha meta, vou readequar, ou recalculo a minha rota, né? E a outra coisa é: eu pedi ajuda? Acabou que eu falei disso, né, já. Será que você está pedindo ajuda? Será que você está pedindo ajuda até para você mesmo? Nossa, Karine, como assim? Gente, o poder de uma oração, o poder de uma meditação, de uma reflexão é muito poderoso. Quando você chega e fala assim, pô, me ajuda aqui nisso. Karine, minha filha, você vai ter que... Não, vai ter que não. Cancela, vai ter que é pesado, né? Mas, Karine, você pode melhorar isso aqui? O que está faltando? Fazer perguntas, né? Eu sei que eu falo o tempo todo de perguntas, mas fazer perguntas, né? O que eu posso fazer que vai me ajudar a alcançar as metas que eu ainda não concluí esse ano? Quem são as pessoas que vão me ajudar? Qual a melhor parte de olhar para isso com amor, com carinho? Como o Vitor falou, olhe para o ano passado. Às vezes você olha e fala, pô, quanto que eu evoluí? Não precisa ser tão longe, pode ser coisa de meses atrás, né? Quando a gente faz esse misto aí de você com você mesmo, facilita muito, né? Outro ponto, eu recalculei minha rota, como eu falei aqui. Se permitiu recalcular a rota? Gente, recalcular a rota é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu faço isso o tempo todo. Por quê? Porque eu sou muito hiperfocada nas coisas. Então, eu sou igual um animal, às vezes, um trator, quando eu quero uma coisa. E antigamente, eu não me permitia muito recalcular a rota, não. Era assim, falei que eu quero isso, tem que ser isso, pá, pá, pá. Hoje, eu me pergunto assim, eu realmente quero isso? Eu estou disposta a mudar a minha opinião sobre isso? Eu estou disposta a verificar se realmente isso é que vai ser contribuição na minha vida? E aí você recalcula a rota e tá tudo bem. Às vezes é um ajuste simples. É uma coisa que pode ser simples, pode ser leve. Gente, eu tô falando muito, mas é porque daqui a pouco é o momento do Vitor, tá, gente?
Só para vocês esperarem aí que o grande momento do nosso grande mestre já está chegando. Aí eu coloquei uma pergunta assim, ó, e quando eu levanto tudo isso, eu penso que posso melhorar? Ou eu penso que eu mudaria? Eu faço isso quando eu realmente olho para esses assuntos e consigo me questionar não no sentido de me julgar, de me criticar, mas será que eu mudaria algo? Se eu mudaria algo, para qual coisa seria? E aí, gente, volta na essência, né? É sempre voltar para o básico. Analisa quais são as áreas da minha vida que eu mudaria alguma coisa. E como eu vou mudar? O que eu quero mudar? Para quando eu quero mudar? Não precisa de ser para esse ano, mas se esse ano você pelo menos iniciar, ou seja, ainda tem 20% do ano, vamos lá, voltando para Pareto, 20% pode representar 80% do seu resultado. E não é nada nem nada. A minha vida toda de empreendedora, sempre o final do ano foi o meu melhor resultado. Porque na advocacia consultiva, todo mundo queria resolver tudo, fechar o ano com todos os contratos assinados, com todas as questões societárias, entra investidor, sai investidor, junta empresa e blá, 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 tudo antes do ano acabar. Na parte de treinamentos, desenvolvimento de pessoas, etc., terapias, né, das jornadas que a gente trabalha, é a mesma coisa, porque as pessoas falam assim, putz, ainda dá tempo, eu quero resolver, eu não vou deixar isso para depois. E que bom, por quê? Porque realmente eu acredito nisso. Então, será que você, o seu negócio, sua vida, né, nem todo mundo aqui tem negócio, mas será que o seu momento que você está hoje, ele pode ser alterado por 20% do ano? Eu acredito que sim. Eu realmente acredito que estou falando de aumentar tudo, de melhorar tudo, de resolver tudo, mas de efetivamente dar o passo que vai te ajudar a fazer isso, né? Gente, nós estamos no dia 19 de outubro, depois 19 de novembro, 19 de dezembro, já é Natal praticamente. Então a gente tem o quê? Menos de 3 meses. Esses meses vão passar de qualquer maneira. Você vai virar o ano, fazer o brinde, vai ter mudado alguma coisa? Se você não toma uma decisão e não faz algo agora, esse tempo ele vai passar de qualquer maneira. Ai, que clichê. Mas é verdade. É verdade. Sabe aquela frase? Tem uma frase que me pega, que é assim: daqui a 3 anos você vai se arrepender de não ter tomado essa decisão hoje. E aí, eu sempre penso assim, caramba, o que está faltando para eu tomar tal decisão, então? Porque, realmente, daqui a 3 anos eu vou lembrar que eu pensei nisso e vou olhar e falar, caramba, não fiz. Né? Então, pensa nisso. E agora, antes de passar para o Vitor, vamos lá. Traçar novas metas curtas. Por quê, Karine? Porque falta pouco tempo. Então, você não vai traçar uma meta que seria realizável num ano inteiro, gente. Também não adianta colocar 365 dias dentro de 60 dias, 70 dias, que seja. O negócio é, quais são as pequenas metas que você já consegue? Seria cortar uma comida, como é que é o nome daquilo? Por aplicativo da semana? Olha que legal. Corta uma. Seria fazer uma caminhada de 15, 30 minutos a mais por semana? Seria juntar uma quantia financeira para já começar ou aumentar ainda mais a sua reserva, né, de paz ou seus investimentos? Seria... Que seja investir R$ 50 toda semana, todo mês, para comprar um presente melhor para alguém. Né? Seria você marcar alguns almoços, alguns cafés com algumas pessoas que podem te ajudar? Será que seria você dar o primeiro passo aqui no Instagram? Nossa, Karine, eu sou doida para falar aqui, não tem essa coragem que eu sei o Vitor tem, eu fico travada. Ok, dá o primeiro passo. Não quer abrir uma live? Não abre, grava 10 vídeos se precisar. Mas dá o primeiro passo. Então, quais seriam essas metas, né? Quais seriam essas pequenas mudanças que você já pode fazer? Eu poderia dar exemplos de todas as áreas aqui. Se for pensar, por exemplo, relacionamento amoroso. Seria fazer um teste de linguagem de valorização, descobrir qual é a linguagem de amor da pessoa que você relaciona para melhorar? Hoje mesmo eu trabalhei com uma cliente, ela é num processo mais longo, né? Mas a gente estava falando sobre relacionamento. E ela percebeu o quanto que se ela fizer um pequeno ajuste na forma que ela lida com o marido dela, já vai dar um grande resultado. E, gente, é um pequeno ajuste. É um pequeno ajuste. No caso, ela vai usar o quê? A linguagem do marido. E a linguagem que ela menos tem usado hoje. E isso vai aproximá-la do marido. Olha que maravilha. Então, olha como é que uma pequena coisa já muda. Então, a meta dela agora é
pelo menos uma vez por dia, se esforçar sem um peso, tá? Não é esforço luta, é esforço assim, se dedicar. Uma vez por dia ela vai se dedicar a utilizar a linguagem de valorização do amigo. A outra cliente que eu atendi hoje foi assim: eu tô com um desafio para vender, tô com um desafio porque as pessoas até às vezes olham o preço, mas não compram. Falei, ok. O que você pode fazer? Será que você não pode fazer um programa para esse final de ano, colocando ali, entendendo todos os seus serviços, procurando as pessoas que você já vende, que você já atendeu esse ano ou no último ano, para poder falar, olha, eu preparei um programa, faz sentido para você? Aí às vezes a pessoa fala assim, era tudo que eu esperava. Aí imediatamente, eu que não posso mostrar essas coisas, porque eu sou a mulher do sigilo, né, gente? NDA aqui é mato. Imediatamente, juro, no mínimo, no máximo, quer dizer, umas 2 horas depois, ela me mandou um print da conta bancária dela, que ela recebeu 2 Pix. Uma pequena decisão com uma ação simples já gerou um resultado. Por quê? Porque, como eu falei no início aqui, nós levamos as pessoas para ação. Ficar no, ai que legal, conversei com a Karine, ela me deu uma ideia. Ideia, ficar na ideia, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu trabalhei muitos anos com startups, né? Tem nos Estados Unidos uma faculdade, lá naquela área ali mais da região da Califórnia, que é toda focada, né, em inovação, que eles têm ideias para negócios inovadores. Eu não estou falando ideia assim, melhorar essa garrafa. Não, negócios inovadores, ou seja, novidades que vão solucionar problemas da sociedade, que ficam penduradas. São como se fossem cordinhas com aqueles negocinhos de prender, como se fosse prendedor de papel. As ideias ficam penduradas. Tem uma sala que é cheia dessas ideias penduradas, sabe para quê? Para que alguém pegue e faça a ideia. Porque, gente, uma ideia que fica só no papel ou só na sua cabeça, ela passa. E o universo, Deus é muito generoso. Se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer, sabe por quê? Porque o universo não tem essa mente pequena igual a gente, não, gente. Deus é muito maior do que a nossa mente, tão limitada. Então, se você teve uma ideia e você não fez, alguém vai fazer. E depois você vai olhar. Eu já passei por isso várias vezes. Que eu falo, caramba, essa pessoa está falando exatamente o que eu falo. Ela preparou uma coisa, um produto, etc., igualzinho o que eu comentei com o Vitor. E a pessoa nem me conhece. A pessoa nem sabe que eu existo. Por quê? Porque isso vai acontecer. Talvez o seu servir aqui nesse mundo está deixando o que é desejar, ou seja, você poderia fazer muito mais, você poderia se jogar muito mais nas oportunidades. Aí, isso tem que ser feito. Se não vai ser você, alguém vai fazer. E aí alguém vai e faz. E aí depois você fala, ai, meus resultados não estão legais, isso e aquilo, né? Serve para relacionamento, serve para tudo. Isso aqui, tá, gente? Porque tem gente que também quer ficar dentro de casa e esperar que chegue o homem no cavalo, um cavalo branco. O Vitor vai rir aqui porque ele já está pensando aqui em exemplos, né? Mas, enfim, iniciar novos hábitos. Lembrando, gente, que a gente não elimina hábitos. Hábitos a gente substitui. Então, não é, a partir de agora eu não como isso e tudo mais. Não. Qual é o novo hábito? Toda vez que eu tiver com vontade de comer, eu vou beber uma água, eu vou fazer tal coisa, eu vou abrir um livro e ler uma página inteira, porque aquilo ali acalma minha mente. Substituição de hábitos. Ainda dá tempo, dá para fazer esse ano. Outra coisa, criar novas possibilidades. O que seria isso? Você tem desejos, sonhos, que você pode, às vezes, abrir pequenas portas desde já, que vão criar essas possibilidades. Então, se o seu sonho é palestrar, por exemplo, nossa, meu sonho é virar palestrante, Karine, ok. O que você já pode abrir de oportunidade para isso? É oferecer uma coisa para poucas pessoas? Olha, chama uns amigos aí, fazer uma live, é fazer um vídeo, é fazer um áudio. Não, ainda não consigo subir no palco. Ok, grava um áudio, né? Lê um livro. Eu tô lendo, por exemplo, eu tô gravando um livro. Tô gravando o livro todo lido. Porque, não vou contar qual é ainda, porque é surpresa. Mas porque faz sentido para mim. Ok, eu estou gravando dentro do meu tempo, dentro das minhas possibilidades. Então, isso abre possibilidades, abre oportunidades. E muitas vezes, se você não tem clareza do que você quer, você não tem visão do futuro. Gente, eu acabei de ver que eu tinha esquecido de pôr para carregar. Peraí. Jesus, vai dar. Se você não tem visão de futuro, o que você faz? Você deixa as oportunidades passarem. Parece bobeira, mas é verdade. Quando você sabe o que você quer, você olha para aquilo e fala, é exatamente o que eu queria. Tem tudo a ver com o meu projeto. Enfim. Agora, por último, aproveitar oportunidades. Eu falei criar possibilidades e oportunidades, né? Aproveitar oportunidades.
O que que você já consegue aproveitar esse ano? O que que já está aí na sua vida? Que pessoas, que projetos, que, que oportunidades você já consegue visualizar? Por exemplo, vamos dar um exemplo nosso, né, Vitor? Todo ano, todo mundo cobra. Cadê os produtos de vocês em conjunto? Queremos ver vocês juntos mais vezes. Nós queremos também, mas acaba que a gente estava muito sem braço para fazer tantas coisas. E aí, ano passado foi um sucesso e esse ano todo mundo cobrando. Eu falei, não vamos deixar para a última hora. Quando eu vi esse negócio do 80-20, me veio muito claro. Eu falei assim, a oportunidade é agora. É Pareto me mostrando assim, ó, deixando claro que é agora e a data vai funcionar. E estamos aqui. Por quê? Porque semana que vem, na terça-feira, o Vitor já vai fazer uma live com uma cliente nossa que participou da mentoria. Então, participem, que vocês vão ouvir ela contar. Ela também é nossa cliente no individual, ela é uma querida. Vitor, ela aceitou, né? Agora eu tô até assim, eu não sei nem se ela aceitou. Que bom, gratidão, porque vocês vão amar, vocês vão amar. E depois, né, nós vamos soltar as datas, mas vai ter uma aula, eu gosto de chamar de aulão, tem gente que acha feio, mas eu amo falar aulão. Um aulão pelo Zoom, igualzinho, a gente tem o costume de fazer, chama a galera, fala, né, tudo, e ali as pessoas participam, tiram dúvida, etc. Para a gente poder o quê? Poder trazer a parte prática, o Vitor vai contar isso, ele vai trazer 9 passos que você já pode usar esse ano e que você principalmente pode aprofundar no próximo ano. E aí, gente, isso tudo é o quê? A gente está aproveitando uma oportunidade. Eu podia ter deixado para as datas mais para frente, mas eu falei, para que eu vou esperar o final do ano? Eu já vou fazer agora, ué. Porque agora que essa oportunidade está vindo clara, e não, nada é por acaso, gente cobrando, gente falando, ah, mas e aí, Karine, que dia que vai ter aquela meditação que você fez com a gente, Karine? Aí eu ouço e eu falo, opa, 3 vizinhas me cobraram essa semana de fazer novamente uma meditação. Eu faço, às vezes, umas coisas assim. Ah, chama as vizinhas para meditar, para a gente bater um papo, né? Fazer uma pequena ali indução de reprogramação mental em grupo. E 3 me cobraram essa semana. Cobraram não é uma palavra certa. Me falaram, Karine, que dia que nós vamos fazer de novo? Já tá na hora, hein? Já tá passando da hora. Acho que não tem nenhum mês, né, Vitor, que eu fiz, o último. O primeiro, né? O primeiro, assim, oficialmente falando, foi o primeiro, que foi o último até então. E aí, outra vizinha me mandou no coisa e falou, Karine, quando tiver de novo, você me avisa? Me mandou no particular. Eu falei, oh, Deus, é uma oportunidade. Isso é a gente estar atento a perceber. Se você não está atento, você só fala assim, ah, tá bom, um dia eu vou. Já coloquei, vai ser quarta-feira, só não anunciei no grupo ainda. Mas já está programado, já está na minha agenda. Já anunciou agora. Já lançou para o mundo agora. Mas está todo mundo no outro lançamento. Está todo mundo aqui. As meninas vão receber, né, no particular. Mas hoje está tendo um lançamento de uma amiga nossa, de um poke maravilhoso. Estou doida para comer esse poke lá. Mas não fomos por conta desse compromisso aqui com vocês. Então, saber aproveitar as oportunidades também é abrir mão de algumas coisas, né? Sim. Então, nós abrimos mão de um evento que a gente já tinha agendado, já estava tudo certo. E aí, planejado isso, né? Quando a gente percebeu isso, a gente falou, vai ser. Então, não tinha mais como. A partir do que a gente fala, né, Vitor? Vai ser, é. E isso também é algo que vai o quê? Trabalhando na gente essa autoconfiança, essa autoestima. Quanto mais você fala para você mesmo que você vai fazer uma coisa e você não faz, mais você não tem confiança em você. E aí, você não se dá essa moral, você não acredita. E aí você vai só o quê? Definhando. Então, mesmo que seja besteira do tipo, ah, mas vocês tinham combinado entre vocês não podiam ter reagendado? Não, porque a gente já viaja amanhã de manhã para São Paulo, então não podia ter reagendado. E aí são escolhas. Quais escolhas que você tem feito, né? Que já podem mudar a sua vida e contribuir. Então, pessoal, ó, deixei vocês aqui com várias perguntas e reflexões. Adoro fazer perguntas mesmo. Sempre peçam as perguntas. Se estiver achando que está faltando pergunta, manda pergunta, pede para fazer pergunta que eu gosto de fazer. E agora o Vitor vai passar para vocês um negócio sensacional que ele estava me ajudando, inclusive, com essa ferramenta, né? Que ele criou uns passos aí que eu falei, caramba, esse negócio aqui tá pronto. O negócio tá, né, enfim. Vamos lá, Vitor, conta pra gente o que dá para fazer ainda com esse passo a passo aí que você vai trazer no nosso aulão. Então, eu criei, assim, são os 9 passos para a gente criar um plano de ação integrado. O que é um plano de ação integrado? É que você conecta o que você pensa com o que você sente para entrar em ação sem se perder nesse processo, para você ter clareza, assim, do que você quer, dos seus objetivos, das estratégias, clareza, assim, da sua visualização,
para você ter a sua motivação alinhada com essa sua ideia, para pensar quem que pode conectar com essas coisas, quem pode te ajudar a chegar lá, quais são os passos que você pode fazer para chegar lá, e para começar a lembrar a importância do seu propósito, assim, da sua ação, para ficar tudo ligado. E é um passo a passo que são perguntas que você vai respondendo para conectar, para alinhar com aquilo que você deseja, com seus objetivos. Então, é uma metodologia muito interessante que é aplicável para qualquer um das suas metas, para qualquer dos seus planos de ações. Porque é muito interessante tudo que você está falando, que a gente chega nesse momento, assim, a gente chega já no final do ano, falta 20% do ano, falta um pouquinho, e eu vejo várias pessoas com vários clientes meus, várias pessoas me procuram com sensações, assim, de como se tivesse incompleto alguma coisa, como se estivesse faltando alguma coisa, que a pessoa pode estar assim, sentindo até a satisfação por tudo que ela realizou no ano, por ter batido metas, por ter feito algumas coisas, mas sente como se tivesse um sentimento de inutilidade, que ela não sente que é produtiva, não sente que ela realmente conseguiu contribuir. Ou então ela está super entusiasmada com o que pode vir, uma expectativa muito grande para o ano que vem, tal, mas sente insegurança, sente aquela sensação de tipo, incerteza do que pode acontecer. Está alegre, sem prosperidade. Tem vários estados que as pessoas estão tendo, mas isso é tudo baseado na falta de percepção. Ou seja, a falta desse olhar, desses dados, dessas métricas que elas têm. Se você não tem essa informação, se você não olha para trás, se você não acompanha tudo que você está fazendo, você vai se perder. Porque fica com aquela incerteza, fica com aquele sentimento de vazio. Pode, fala. Posso definir? O Vitor é uma pessoa que pode falar disso com propriedade, porque até pouco tempo, né, Vitor? Ele fazia métrica para algumas coisas, mas para as outras ele não fazia. E eu ficava, coloca indicador. A gente chama de KPI, indicador, de métrica, tudo é a mesma coisa, tá? Coloca ali, se você não sabe seus números, você não sabe seu resultado, se você não sabe seu resultado, você não sabe se está indo bem, se não está indo bem. E eu não estou falando só de financeiro, gente, estou falando de tudo. Não, para tudo e qualquer coisa. Você não sabe se você está fazendo o número de exercícios, né? A quantidade de exercícios que você gostaria de fazer ou que é necessário para a sua saúde, você simplesmente continua na mesma coisa, você não sabe o que é para melhorar, se está de mais, se está de menos, né? E aí ele melhorou muito isso recentemente, e assim, isso melhorou a qualidade de vida do Vitor, né? E isso me inspirou, apesar de eu já fazer, aquele negócio que eu falei, de a comparação do ano passado com o ano retrasado, foi porque eu comecei a fazer isso. Né? Eu imaginei. Então, assim, e você me inspirou. E você passando por esse processo, você me inspirou, porque a gente estava discutindo. Deixa eu ver se eu estou com o livro aqui, quer ver? Hoje, não tem, deixa eu ver. Acho que não está aqui, não. O essencialismo. Tá na sala. Não é essencialismo, não, desculpa. O sem esforço. Sim. Eu acho que está na sala também. Está na sala, né? Ele me inspirou por quê? Porque aí vai ter a ver com quem conhece os talentos, essas coisas, enfim, como eu tenho o costume de fazer mais, né, de fazer muito, de já iniciar tudo, eu tendo às vezes a ir pro excesso. Aí o que acontece? A gente estava trabalhando a ter o limite máximo também. Então, assim, por exemplo, você vai fazer exercícios na academia no mínimo 3 vezes por semana, mas não mais do que 4. O foco é chegar na justa medida, chegar exatamente no caminho do meio. Na justeza. É assim, eu pecava pela ausência, digamos assim. Eu pecava porque eu deixava de fazer o que eu poderia estar fazendo porque eu não estava acompanhando. Então é como se eu não percebesse a minha capacidade à toa, digamos. Que eu tenho capacidade para atender, por exemplo, para fazer 1000 sanduíches, mas eu estava fazendo só 50 e achando que estava feliz. Porque eu só estava acompanhando o que eu estava fazendo, não tudo que eu poderia fazer. Aí, sem essa métrica, sem essa ideia, você acaba se perdendo, porque você vê que você fez alguma coisa, eu fiquei feliz que eu fiz 50 sanduíches, mas eu poderia estar fazendo 1000, mas eu não tenho essa ideia. Então, quando você começa a acompanhar, você começa a ter essas ferramentas... Sim. Quando você começa a ter essa visão mais integrada da coisa como um todo, você começa a perceber exatamente onde colocar metas mais eficientes, onde fazer uma intervenção mais eficiente, onde que eu posso buscar mais conhecimento, porque
muitas vezes, todo o objetivo, todo o sucesso que a gente não tem é porque a gente não tem uma informação para chegar lá. Porque se eu soubesse fazer, eu faria. Mas como eu não sei fazer, eu faço o que eu sei. Ou seja, eu não faço. Aí eu fico perdido, eu fico correndo em círculos, eu fico tentando fazer coisas a partir de uma ideia doida que eu tive algum dia. Só que como eu não acompanho os resultados dessa minha própria ideia doida, eu vou ficar sempre dependendo de ter mais ideias doidas. Aí eu vou ficar sempre tentando coisas novas, eu vou ser tentando reinventar uma roda. Em vez de parar, sentar, olhar para a coisa como um todo, criar algumas métricas, acompanhar isso e começar a, de fato, direcionar para onde eu quero. Pode falar de novo. Posso interromper de novo? Isso de você falar de não reinventar a roda é legal, Vitor, porque quando a gente está desesperado para resolver alguma coisa, a gente tende a ficar tentando novos Sim. métodos. Então, então agora eu vou ter um novo planner. Então agora não é mais o planner. Eu vou falando da experiência própria, você me conhece nisso. Então agora eu vou usar a folhinha de checklist do dia. Não, então agora eu vou usar o Pegar na aplicativo tal. parede tudo. Então agora eu vou usar tipo um post-it. E aí você começa a ver que, na verdade, você está só alimentando aquela necessidade da nossa mente de sentir que eu estou movimentando em prol de resolver. Só que, de fato, você não está conseguindo resolver. E, às vezes, você deve o quê? Trabalhar o que você já está fazendo. É o que o Vitor falou. Não reinventa. Né? Vamos trabalhar o básico. Né? Vamos usar o que você já tem, o que você já está fazendo. Claro, estamos aqui a favor de recalcular rota, de mudar novas formas, mas nem sempre é esse o caminho, né? Se você sequer explorou completamente uma forma, né, uma solução para aquilo, como que você já vai pular para uma outra solução? E nem Né? só isso. Se você não deu tempo suficiente, ou você O não deu. tempo. Você não tentou de formas suficientes para ver resultados, você fez uma coisa um dia, fez uma coisa um mês, só que você não viu, não esperou para ver resultado, porque as coisas também não acontecem da noite para o dia. Para mudar um hábito, requer um tempo, requer consistência, Sim. requer disciplina. Não é vou lá e fiz, acabou, pronto, acabou, vamos embora. Não. Então, olhar para essas métricas é muito importante. E voltando lá para o que a gente estava falando, que eu pecava pela ausência, se pecava por excesso, a gente começou a trabalhar exatamente nessa justeza, nesse caminho do meio, que a gente fez o piso, né, qual que é o mínimo necessário para dar movimento para o que a gente quer chegar. Por exemplo, uma das metas que eu tenho aqui é ler um livro por mês. Então eu penso assim, para ler um livro por mês, quanto que é o mínimo que eu tenho que ler para bater isso? Beleza? Põe que é 10 páginas por dia. Mas a gente também tem que estabelecer um teto. Porque senão, o que a vida acontece é que assim, hoje eu li 8, ontem eu li 5. Aí já para compensar, querendo compensar isso, amanhã eu vou ler 50. Só que ler 50 eu posso até gostar, eu posso ler, me engajo lendo 50, só que depois, no dia seguinte, eu já estou cansado, já não consigo lá, passei a noite lendo o livro, já me desgasta e começa a ter essa oscilação. Que eu até já falei, se eu não lembro agora qual momento que eu falei isso em vídeo, é que muitas vezes você até não se desgasta, mas a sua mente ela fala assim, nossa, vai ler de novo, lá vai ele gastar meia hora e você teoricamente Sim. deveria estar gastando, né, pela sua meta só 5 minutos. Aí você procrastina sem saber o porquê, a sua mente te protege, te evita gastar mais meia hora, aí você não consegue. Então você dá aquele, isso é muito comum em neurodivergente, né, TDAH. Você dá aquele estirão ali, então lê 50 páginas e depois você não lê mais nada. Então é melhor você ler ali um pouquinho, né? Um pouquinho todo dia do que esses grandes momentos. Lógico que o Vitor está dando um exemplo dele, tá, gente? Cada um aqui vai ter a sua meta. Eu dei esse exemplo do exercício físico porque eu tendo a me colocar aquela coisa assim, eu quero fazer 7 dias por semana. Eu já quero o máximo, né? Já quero o excesso ali, o topo do negócio. Quando eu coloco no mínimo 2 e no máximo 4, eu também me impeço de ir para o meu excesso, que eu sei que eu tendo aí. E aí é legal, porque eu vou encontrando. Por isso que é legal que cada um vai usar isso de uma forma. Eu Cada um tô cria querendo ir isso lá das buscar métricas. agora o livro, gente, para eu poder pegar a parte que tem. Enfim. Faz assim, ó, depois a gente vai publicar uma foto no feed falando Perfeito, do livro, aí você fala as dicas, aí fica tudo bonitinho lá. perfeito, Mais perfeito. fácil. E assim, essa retrospectiva para fazer esse negócio que a gente está convidando, essas perguntas que a gente está convidando,
é para vocês de fato refletirem o quanto que eu realizei o que eu queria esse ano, o quanto que eu cheguei perto das minhas métricas, o quanto que eu de fato consegui fazer tudo o que eu queria fazer, mas também o quanto que eu poderia ter feito a mais, o quanto que eu poderia ter realizado, que eu dei o meu máximo, mas eu poderia ter dado um pouquinho a mais, eu poderia ter chegado realizado, produzido, feito um pouquinho a mais. Que a ideia não é só olhar para trás e comemorar tudo que você fez, mas é olhar para trás e refletir o que você poderia chegar a mais, ir além, para começar a refletir o quanto que a gente pode de fato progredir para fazer. Porque essa nossa jornada toda que a gente busca fazer com as pessoas, nossas intenções aqui é trazer as pessoas para a ação. Não é só ficar no lado de compreender, pensar, analisar, entender, não. É para trazer essa compreensão para que toque na emoção, porque essa emoção motiva você para fazer algo. Que nós, como seres humanos, a gente tende a só entrar em movimento quando o desconforto chega a superar o meu conforto. Se minha zona de conforto é confortável, meu desconforto não está me incomodando, eu vou ficar naquele limbo. Eu posso ficar num mundo assim onde eu estou simplesmente sentindo vazio, sentindo inútil, sentindo não próspero, mas sem força para fazer acontecer. Porque muitas vezes o desconforto ali existe, mas ele é conhecido. Então é assim, olha, eu prefiro continuar nessa dificuldade que eu estou acostumado a lidar, nessa dor que eu já sei lidar, do que arriscar algo que eu ainda não sei. Novamente, a mente conforto é menor que o medo de mudar. Exatamente. Então, e, gente, nós todos, seres humanos, caímos nesse tempo todo. Ninguém está imune. Você pode ter pessoas que caem mais, pessoas que caem menos, áreas da sua vida que você cai mais, cai menos, mas todos nós. Gente, o conforto, ele é muito perigoso. Ele é um veneninho ali que você vai tomando. É igual o trem do sapo, né, Vitor? Aquela metáfora do sapo. Que você vai, você pensa, o sapo ele morre na água quente ou na água fria? Ó, como é que é? Não. Eu não sei nem contar piada, nem é o ele morre na água que vai aquecendo. Ele morre na água morna. Por quê? Porque se a água tivesse quente, ele pularia e, opa, tá quente, você sai, você tira a mão. Agora vai esquentando, vai esquentando, vai acostumando, vai dar tudo bem, tá acostumando. De repente não tá mais tudo bem. De repente cozinhou. Então, que é verdade, né? Isso porque ele não teve exatamente a forma de avaliar a temperatura da água para ele ir acompanhando ao longo do ano. Se ele tivesse essa métrica, ele olhava lá e falava, eita! Opa! Tá ficando ruim o trem. Então... Gostei, Vitor. Você foi genial nessa sacada. Aí entrou um pelo de gado, Vitor. Ai, saiu. Vamos lá. Você tá na... Qual parte agora? Eu perdi. A do meio? Da separação. Desculpa, não, assim, não, então. Eu tô falando que é importante a gente olhar para esse passado, olhar para esse negócio, olhar para tudo que se passou, para, a partir dessa compreensão de onde eu estava, começar a olhar para onde eu estou. Que é o meio, é exatamente, olhar para esse presente. É olhar para a situação como está e, a partir da situação como está, eu começo a olhar para onde eu quero chegar. Então, todo esse processo é importante, todas essas etapas são importantes. E aqueles 9 passos que a Karine falou lá atrás, é uma maneira, uma metodologia, um processo para começar a responder e olhar para todas essas etapas, para trazer um direcionamento, para que eu não fique perdida, para que eu não fique correndo em círculos, para que eu tenha clareza, tenha motivação e tenha propósito nas minhas ações, para que eu possa exatamente interligar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero fazer, para não ficar simplesmente desorientado, tentando tapar buraco, tentando novas metodologias, tentando reinventar a roda. Sim. Opa, fiz alguma coisa aqui. O que você está fazendo? Eu atrapalhei? Não, é que você está mexendo aí, eu tô te olhando aí. Eu sou TDAH também, eu sou instinto 1 a 1, você sabe? Eu presto atenção, você não vê as coisas. Eu perco o foco muito fácil. Então, assim, o celular aqui enquanto você está falando. O nosso convite para todo mundo é fazer essa retrospectiva. É olhar para o seu ano 2023, responder algumas perguntinhas que eu gostei da ideia de botar no feed. Então, você coloca no feed a sua
A dica do livro, quais são os insights, eu vou colocar no meu feed, perguntinhas para pessoas fazerem, para essas reflexões para o que elas podem fazer. Para os sentimentos, Mas assim, essa perguntinha você não vai algumas... falar no dia do aulão? Não, 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 não. É outra. Não é as 9 perguntas, não é a Não são metodologia. São perguntinhas as para... 9 perguntas, Não então. são as 9 perguntas, não são a metodologia. Não é a metodologia, são perguntas de reflexão para as pessoas fazerem, para começar a olhar para isso, olhar para 2023, olhar para ter todo esse processo de análise da retrospectiva. E na terça-feira, na nossa próxima live, que também daqui a pouco a gente vai publicar, vai estar marcado, mas vai ser no dia 24, Carol, já dei spoiler, né? Mas a gente vai trazer ela para cá, ela vai vir, vai compartilhar um pouquinho. Eu penso em pessoas, eu não penso em coisas gerais. Mas ela vai compartilhar um pouquinho para ela como que foi a experiência dela, o que mudou, o que impactou, como que foi para ela e como que mudou do ano para trás para esse ano. Porque é realmente, é o que você falou, são pequenos passos, pequenas mudanças, é aquele 1% que eu mudo, só que é 1% que eu mudo aqui, que lá na frente são quilômetros de diferença, são quilômetros de distância de onde eu iria cair. Então esse 1% que eu mudo hoje, que se eu não mudar, eu posso cair num buraco ali na frente, eu posso ir para um lugar que eu não gostaria de chegar lá. Se a gente pega, eu sempre gostei daquela metáfora, Vitor, eu não tenho aqui. Você tem compasso aí para mostrar? Que a mudança de um pequeno ângulo muda completamente a direção do resultado? Espero que eu tenha compasso, só não estou achando no estúdio. Gente, o Vitor adora desenhar diagrama. Então, por isso que eu sei que eu tenho compasso. Ai, gente. Ah, tá aqui. Pronto, achei. Achou. Bom, abre o compasso aí para mostrar pro pessoal. Agora, aqui, ó. Isso aqui, gente, não sei se vocês lembram da época de colégio que a gente faz para fazer o círculo, né? Só que quando a gente vai fazer... Agora, pega só como um exemplo, né? Pega ele de lado assim, ó. Abre ele assim. Agora, imagina que seu caminho vai mudar um pouquinho só o grau. Abre um pouquinho ele. Olha, um pouquinho de grau na pontinha aqui, ó, faz toda a diferença de onde chega. Eu já vi isso há muitos anos numa metáfora que mostrava assim, a pequena mudança aqui te leva para um local completamente diferente. E talvez eu não seja a melhor pessoa para dar exemplo de metáforas assim de forma visual. Mas eu lembro que tem muitos anos mesmo, quando a pessoa falou isso, eu falei, caramba, porque eu lembrei das aulas de geometria no colégio, que a gente fazia aqueles ângulos e tal. Isso assim, realmente é coisinha de um pouquinho, é 1 grau às vezes, que você está mudando. Já realmente faz a mudança ali. Enfim. Tem uma metáfora que eu já vi de um cara explicando, que foi muito legal, que você foi falando, eu lembrei. Que ele fala que um avião que sai de São Paulo, se ele errar por 1 grau, ele pode sair, ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Esse 1 grau da diferença dele, Muda ele vai do cair em ponto de lugar diferente. partida, né? Sim. Exato. Porque você vai ali, ó, caminhando quilômetros, quilômetros, e a nossa vida, às vezes, só está precisando de um pequeno ajuste. Porque a gente tende a pensar assim, nossa, são grandes mudanças, é a grande, não sei o quê. Só que nem sempre, às vezes é um pequeno hábito, às vezes é uma pequena substituição, né? Então, realmente, isso faz a diferença. Então, É o que eu sempre pessoal, falo, né? É o que eu sempre falo. Pode falar. Ninguém tropeça em pedra, ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinhas. Só que a gente tropeça em pedrinhas olhando para as montanhas. A gente está com o objetivo olhando lá frente, olhando lá na frente e tô tropeçando aqui. A pedrinha está na minha frente sem nem enxergar. Tinha uma crônica dessa no colégio, tinha no livro de português, eu não esqueço dessa. Tinha uma crônica que era assim, de tanto olhar para o céu, caiu no buraco. Mostrava um homem, tipo, caminhando, olhando tanto para o céu, que ele caiu no buraco. Então a gente tem que ter, é que ele nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? A gente tem que ter a justa medida mesmo. Justa medida. Se a gente fica só sonhando também e não olha para o presente, não olha para a ação, também não resolve. Se a gente só age sem sonhar, a gente vira um repetidor. Se a gente só pensa no passado, entra em depressão, porque você fica só o quê? Remoendo aquilo ali. Então, assim, como estamos aqui falando, né, de possibilidades de novos caminhos, bora na terça-feira ouvir como que foi a mentoria e a gente vai dar um pouquinho de spoiler de como que vai ser a próxima. A próxima se chama Ativando 2024.
Por quê? Porque ano passado a gente inverteu. Esse ano a gente vai ativar. Ativar. Então a gente virou o jogo ano passado para esse ano ativar. Nós vamos ativar, ou seja, vou usar o meu talento, que eu sou apaixonada, sou mesmo, sim, apaixonadona com ativação. Para quem conhece aqui, né, os pontos fortes, eu sou ativação. Então eu ajudo as pessoas, eu influencio, eu ajudo as pessoas a entrarem em ação, a fazer as coisas acontecerem, de fato. Então, contem com a gente, né, para isso. Esses momentos, por que a gente faz então, esses momentos? Ah, Karine, isso é forma de lançamento? Não, isso aí já está batido, ninguém tem dúvida de como funciona. É porque, de fato, a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, só num momento desse aqui, numa live, ou até numa aula ali que a gente vai fazer no Zoom, que a gente já está convidando vocês, já vira a chave, já muda muita coisa. Mesmo que a pessoa efetivamente não entre. Claro que se entrar, vai ter o quê? A gente dando as mãos ali, conduzindo, fazendo algo para aquele grupo. E nós temos o cuidado, né, pelo menos nesse momento, a gente ainda se dá o luxo de fazer para poucas pessoas. Porque a gente sabe que um dia pode acontecer da gente estar com milhares de alunos, e aí não é tão personalizado quanto tudo que a gente faz, porque a gente trabalha muito no individual. Muito cuidado e carinho com cada pessoa. Grupos. Mas é natural, a tendência é que isso cresça. Então, aproveita enquanto ainda está muito próximo ali, né? Muito intimista, perfeito, adorei essa palavra, é isso mesmo. Então, aproveitem, porque a gente gosta mesmo de entregar, de estar ali, né, junto com vocês, de ativar, de fazer acontecer, só que não é assim, não é, vamos lá e faz. Não, não é isso. Tem que pegar na mão e mostrar como é, o que fazer, qual o passo agora, como fazer isso, mas isso tudo pensando no seu jeito. A gente aqui não tá com esse negócio de é só um jeito e repete. Não, não queremos papagaios, não queremos repetidores. Queremos criadores. Então, bora co-criar a nossa realidade da forma mais linda possível. Terça-feira nos encontramos aqui novamente. Enquanto isso, fique à vontade, pode mandar direct pra gente. Quem viu isso aqui gravado, pode mandar. Putz, aquilo ali que você falou realmente mexeu comigo. Como é que vai ser? Que dia que é o aulão? O aulão é dia 31 de outubro, pessoal. Vai ser pelo Zoom. Então tem que ter o acesso ao Zoom. Manda pra gente no direct, estou interessado. Ou manda aqui nos comentários, estou interessado no aulão. E aí a gente manda para vocês terem acesso a esse encontro. Lembrando que o aulão é gratuito, para naturalmente ali a gente levar vocês para quem quiser. A gente sabe que não é todo mundo que dá o próximo passo, mas para quem quiser dar o próximo passo, porque a gente está o quê? Do outro lado esperando vocês com as mãos ali para a gente ir junto. E não é do outro lado naquele ponto de somos os sabichões e que já fizeram tudo. Não, é do outro lado de quem também está fazendo constantemente, né? E todo mundo pode ajudar todo mundo, porque cada um tem um pedaço ali de jornada. A gente aprende muito com os nossos mentorados, com os nossos clientes, e isso é uma troca, a gente gosta muito disso, porque a gente sabe o quanto que todos estão aqui, ninguém se conhece por acaso, ninguém se cruza, né, nessa vida por acaso. Então, todos estão aqui para evoluir. Se a gente puder te ajudar, contribuir para a sua evolução, saiba que vai ser um prazer estarmos juntos. Então, contem com a gente, mande aqui se isso aqui fez sentido para você. Podem também colocar qual foi a palavra, acho que na hora de publicar, até vou colocar isso no coisa. Qual a palavra para mais tocar? Mais tocou? Qual a palavra, ou qual frase, ou qual reflexão que mais mexeu com você, né? Porque certamente alguma coisa que fez sentido. Mas se fosse assim, eu já sabia disso. Muitas vezes, gente, eu ouço... Só um insight, só um negócio que faz aquele start, assim, que faz querer fazer alguma coisa. Perfeito. Muitas vezes eu ouço outros mentores, outros professores, eu falo, caramba, é mais do que eu já ouço, mas isso dessa vez mexeu comigo. Dessa vez me trouxe um insight. Então, esses insights... Tem um momento, cada pessoa tem um momento, cada pontinho assim vai agregando. Então pode ser aquela frase solta que alguém falou em algum momento, que foi o quebra-cabeça, a peça final daquele quebra-cabeça. Que você pode ter visto aquela peça 15 vezes, 20 vezes, 100 vezes, mas naquele momento ela fez sentido. E aquela peça ainda não encaixava. A gente montou, né, Vitor? Esse ano a gente montou alguns mil peças, 500 peças, 2.000 peças. E às vezes a gente falava assim, essa peça não deve ser, não é possível. Ou a gente falava, tá faltando, né? Deve estar faltando peça. Na hora que a gente montava, não estava faltando peça, não estava sobrando peça. E tudo se encaixava. Mas é o quê? Eu lembro aquele que tinha, sei lá, 20 peças, 50 peças que a gente fez com a sua afiliada, que a gente ficou tipo assim, como assim não tá faltando peça? Como assim esse negócio não tá aqui?
Ficou, ó, E aí, procurando o e negócio e tava lá. aí ela criou um jargão, que eu tenho até um vídeo dela falando isso, que ela fala assim, é só falar que encaixa. Ela tem 5 anos, né, gente? Aí ela fica assim, Dinda, é só falar que encaixa. Que aí a gente fala assim, eu quero essa peça aqui montada agora. Então agora nós vamos encaixar essa. E a gente encaixava. Então também tem muito disso, né? Será que a gente está falando o que a gente quer? Né? E a gente está determinada a efetivamente a pronunciar isso, né? A profetizar isso na nossa própria vida. Porque quando fala, encaixa. E é impressionante, o quebra-cabeça parecia que não fazia sentido. E de repente se montou e foi lindo. Então, pessoal, ó, ficamos por aqui. Estamos muito felizes com a participação aqui de quem entrou, de quem pôde estar ao vivo. Sabemos, né, que as lives, elas são, na verdade, uma possibilidade de vocês estarem aqui ao vivo, mas principalmente uma possibilidade de a gente ter um vídeo gostoso, um papo aqui, que a gente traz algo para vocês que pode ser assistido depois. Então, manda E para é um aquela pedido pessoa. recorrente para que a gente esteja aqui conversando, para que as pessoas vejam as nossas conversas, nossas interações. Então, manda aqui essa live depois, né, que tiver gravada, manda para uma pessoa que você fala assim, nossa, assiste, assiste, põe lá, vai fazer alguma coisa e assiste. Porque isso aqui já ajuda a trazer muitas coisas. Foram muitas perguntas que a gente fez aqui, justamente trazendo reflexões que vão gerar movimentos. Esperamos vocês na próxima terça, pessoal. Beijão!